Entonces abran sus Biblias en Lucas, San Lucas capítulo 19. Y quiero leer la historia de un hombre. Y si el Señor cambió lo que yo iba a hablar, es porque quiere hablar con usted. Es que quiere hablar conmigo. Amén. Entonces yo estoy listo para oír. San Lucas capítulo 19. Vamos a leer ahí, era una historia cortita. Vamos ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Vamos para frente. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no lo podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, bajito. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en su casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dije al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham. Amén, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esta es una historia un tanto chistosa, porque la Biblia dice que Jesús estaba entrando en una ciudad llamada Jericó. Si ustedes se acuerdan de Jericó, Jericó se quedaba cerquita del río Jordán y fue la primera ciudad que los pueblos de Israel, cuando salió del Egipto, conquistó. Tenía murallas altas y bien anchas, pero el pueblo de Dios rodeó 7 veces, 7 días. En los últimos días, 7 veces gritó, y con grita las murallas caíram. Y ahí entonces fue la primera ciudad conquistada. Y ahora Jesús estaba entrando en esa ciudad. Y dice la palabra: entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Mira, él estaba atravesando, venía de un lugar, tenía que pasar ahí como por la 75 cuando viene ahí del norte para el sur. Entonces estaba pasando por ahí Jesús. Y dice que enquanto él pasaba, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Quién son los publicanos? Los publicanos eran las personas que recaudaban impuestos para Roma. Entonces era como lo IRS de acá, que recauda impuestos para el gobierno. Entonces este tipo era jefe. Entonces eso es una posición muy importante. Y la Biblia dice, era rico. Por supuesto, cobraba un tanto para el gobierno de Roma y un tanto para él. Era rico, ¿sí? Dice que ele quiso ver a Jesús. Es una historia así. Pero, ¿cómo iba a ver a Jesús si Jesús estaba rodeado de gente, una multitud alrededor de Jesús? Entonces él, por supuesto, tentó y tentó y tentó, y era bajito y no pudo ver a Jesús. Pero quería ver a Jesús. Entonces él tuvo una idea. ¿Para dónde estamos indo? Ah, el camino es por aquí. Vamos a pasar por bajo de aquel árbol, un sicómoro. Él corrió a la frente y subió al árbol. Y dice, ahora voy a ver a Jesús. Jesús pasó y cuando llegó ahí abajo, miró para arriba y dice, Zaqueo, desciende de ahí a prisa, porque me conviene estar en tu casa.
Então Zaqueu descendeu, se foi a sua casa, lhe deu comida e ele pousou em sua casa. E Zaqueu acabou fazendo uma coisa que, bueno, por supuesto, foi a primeira vez que ele hizo. Ele disse: Senhor, se eu roubei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Uau! E, además de isso, a metade dos meus bienes era rico. Eu le dou a los pobres. Uau, que cambio! A todo lo que tinha hecho tanto esforço, talvez, possivelmente, roubado, sacado del tesouro que cobrava de lo impuesto, agora estava para donar a los pobres e para devolver lo que tinha agarrado mais de las personas. ¿Te imaginas? E Jesus então se queda gozoso e disse: hoje entrou salvação nesta casa. Uma história muito interessante, pero mira, o que quer dizer com isso? Eu quero dar um título para a história de hoje. Eu quero dizer como que é que temos que fazer para que Jesus entre em nossa casa e cambie nossa vida. Esse é o título que quero dar. Como atrair Jesus a nossa casa e como fazê-lo cambiar nossa vida. Não é um bom título? Bueno, então a história começa desta maneira. Mira como começa o versículo 1. Havendo entrado Jesus em Jericó e passando por la cidade. ¿Sabe? A oportunidade para ver a Jesus, para ter um encontro com Jesus, é enquanto Jesus passa. É enquanto Jesus está passando. Mira, hermanos, creio que Deus cambiou minha palavra de hoje para essa, porque eu tenho certeza que Jesus está passando por aqui ahorita. Jesus estava passando por aqui em la adoração e está passando por aqui ahorita. Ele está passando como passava aí por Jericó. Então, se Jesus não está passando, não temos que fazer nada, porque como vamos ver, você não está aí. Pero quando Jesus está passando, há uma oportunidade. E quando há uma oportunidade, temos que agarrar a oportunidade. Então, aí estava Jesus passando. Aqui está Jesus passando. Talvez seja 8 oportunidades de sanação, de bendição, de lo que necessites de Jesus. Porque se você tem um encontro personal com esse Jesus, que é o Deus vivo, Ele cambia todas as coisas, cambia tu história, cambia tu vida. Então Jesus estava passando, e este Zaqueu, este homem rico, importante, era chefe de los cobradores de impuestos, portanto tinha um cargo muito alto, era como se fuera o chefe do IRS aí, muito alto. Então ele queria ver Jesus, e ele tentou ver Jesus, pero não podia ver Jesus, porque ele tinha um problema, era bajito, e havia muita gente aí. Então mira, muitas vezes queremos ver a Jesus, pero não conseguimos, e queremos, e há impedimentos que são maiores que nós outros, como neste caso, as pessoas mais altas que Zaqueu. Ele se punha aí, pero não podia ver, estavam andando. Então, que é que ocorreu com ele? Aí está a primeira lição. A segunda coisa, a primeira coisa é podemos ter um encontro com Jesus enquanto Ele está presente, porque quando se vai, não há mais. A segunda coisa que quero dizer-lhes é essa: se queremos de hecho ter um encontro com Jesus, temos que vencer os problemas, os obstáculos, as coisas que se põem em frente de nós outros. Então, Zaqueu tentou, e ele queria ver a Jesus, e isso o esforço, e poderia então ter parado por aí, sem ter visto a Jesus. Poderia ter dito: bueno, eu quero ver a Jesus, mas não estou podendo. Sabes que? Se passa outra vez por aqui, lo veio. Se não passa, não lo veio. Pero, sabes? Ele viu a Jesus,
E ele recebeu a Jesus em sua casa, porque ele de verdade lo queria ver. Muitas vezes somos como el Chavo, aquele de la tele mexicana, foi sem querer querendo. Muitas vezes queremos ver a Jesus, pero não queremos muito. Então não vemos. ¿Por quê? Porque quando não queremos, de hecho, nós desistimos ao primeiro problema que ocorre. Muitas vezes, para vermos a Jesus, temos que vencer alguns problemas. Pero se de hecho lo queremos, vamos a hacer um esforço. Amém? Então, Zaqueu hizo o esforço, pero não foi suficiente. E aí, então, como queria, ele disse, não, Jesus não vai passar por aqui sem que lo veja. Eu lo quero mirar. Uma mirada nele. E ele nem tampouco estava esperando, talvez, que Jesus ia mirar nele. Pero aí está a terceira lição que quero que sepas. Quando você mira para Jesus, Jesus mira para você. Quando você põe tu mirada em Jesus, Jesus põe a mirada de Ele em você. Mira, disse que havia uma multitud ao redor de Jesus. Possivelmente, muitos de aqueles, Jesus não tomou atenção a eles. Então, como chamar a atenção de Jesus? Não andar com Ele solamente por andar, não o seguir solamente por seguir, pero de hecho querer poner tu mirada em Ele. E quando lo quer, vence então os problemas que tem em frente. Pero muitas vezes, para vencer os problemas, você tem que se poner criativo, fazer uma coisa criativa. Então ele pensou, bueno, sou pequeno, este pueblo não vou conseguir, tenho que fazer-me um pouco mais alto. E ele mira uma árvore e disse, aí está, vou subir uma árvore. Ora, mira, irmão, de quem é que estamos falando? Primeiro, de um homem rico. Segundo, de um homem importante. Agora imagine toda a multitud que lhe pagava imposto. De repente chega abaixo da árvore e diz, aí está, parece um mono aí na árvore, subiu a árvore. Iam a reír-se talvez dele, iam a hacer pouco caso dele, iam a bromear com ele, pero ele estava disposto. Então, esta é a outra lição. Como é que sabemos quão dispostos estamos de lançar nossa mirada em Jesus? Estamos dispostos a pagar um preço. Se alguém não está disposto a pagar um preço, não vai a poner sua mirada em Jesus e Jesus não vai a poner sua mirada nele. Então, este homem estava disposto a pagar um preço, a que se reírem dele, a que bromearam com ele, em que, por supuesto, iam a dizer, sabes quem vimos aí na árvore aí como um mono? E Zaqueu estava aí. E talvez ia passar por la cidade, iam a hacer bromas com ele por toda a cidade. Pero sabes que? Quando de hecho queremos ver a Jesus, estamos dispostos a pagar o preço. De exponernos a nós, de passarmos por lo que sea. Estamos dispostos. Então, Zaqueu subiu à árvore. E aí ele se quedou mirando. E por supuesto, irmãos, se ele estava na árvore, ele não subiu um pouquinho na árvore, ele foi um pouco mais alto. E quando Jesus já venia aí alejo, ele o viu. Ele disse, uau, esse é Jesus, finalmente lo veo. E ele esperava que Jesus fuera passar por pelo menos tinha visto Jesus. E sabes, quando uno de hecho quer ver a Jesus, sabe por que quer ver a Jesus? Porque está interessado em sua persona. Porque crê que sua persona não é uma persona comum. Porque quem vai parar para ver-me? Quem vai subir aí a um palo para ver-me a mim? Nadie. Porque não sou uma persona importante. Pero então, quem está disposto a pagar um preço é porque considera esta persona importante. E sabes que? Aí vem a outra lição que quero deixar com você esta tarde. Quando você considera Jesus importante, Jesus vai considerar-te importante para Ele. Se você lhe quer,
Él lo quiere también. Si usted va a Él, la palabra de Jesús es esta: el que viene a mí, de manera ninguna lo echaré fuera. Ele vai querer estar com você. Então, aí estava aí Zaqueu, queria ver a Jesus. Não estava nem tampouco pensando em falar com Jesus. E nem estava pensando. Pero aí vai Jesus, e vai passando. E ele mira para Jesus e disse, mira, tiene pelos largos, porque Jesus não tinha seus cabelos grandes. Naquela época era assim. E estava mirando para Jesus, e Jesus para. O desejo de Zaqueu, a ponto de pagar um preço para ver a Jesus, hizo Jesus parar para verlo. ¿Sabes qué? Se ele decidiu que ia donar a metade para os pobres, é porque era alguém que amava o dinheiro. Não dava nada para os pobres, mas de repente vou donar a metade. Se ele decidiu a devolver 4 vezes mais, é porque sabia que tinha roubado de alguém. Então, possivelmente ia quedar-se pobre. Era rico. Possivelmente fazendo isso todo, te imagina? Então, mira, quando Jesus para e le mira, que é que passa? A mirada de Jesus não é uma mirada de juízo. Você não tem que estar perfeito para uma mirada de Jesus, para receber uma mirada de Jesus. Você não tem que estar al ponto para, agora estou listo, Jesus vai mirar para mim, porque eu estou fazendo isso, aquilo. Não. Zaqueu vino como estava, com o dinheiro que tinha roubado, com seu amor ao dinheiro, com todas essas coisas, correu o risco, e sabes que? Aí Jesus para por ele. Sabia que você pode fazer Jesus parar por você? É solamente o que tem que fazer, é o que Zaqueu lo hizo. É querer de coração, pagar um preço para ver a Jesus. Querer de hecho. ¿Sí? Então, estar disposto a pagar um preço. Aí você hace Jesus parar. E Jesus para. E Zaqueu, não sei o que passou com Zaqueu. Não sei como se quedou seu coração. Pero imagina, você queria tanto ver a Jesus. De repente ele para e mira para você. E lo que Jesus lhe dijo deve ter tornado a vida de Zaqueu, a Zaqueu uma outra pessoa, porque Jesus lhe disse, mira, descende daí a prisa, porque me conviene, eu escorro quedar-me em tu casa. Uau! E imediatamente, blá, 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 blá. Ele vai a dormir na casa de um pecador. Pero Jesus não estava nem aí com todo. Jesus era como se mira, se ponga em lugar de Zaqueu. Você deveria estar pensando, não lo creo. E Zaqueu, ele tem pressa de ir a minha casa. Então ele vem. E Zaqueu se pone aparte de la multitud. Em quantas casas entrou Jesus naquele tempo, naquela noite? Só em uma. Por quê? Porque Jesus se puso aparte de todos os outros. E como nós outros nos ponemos aparte de todos os outros, para que Jesus ponga sua mirada em nós outros e desee se quedar em nossa casa, pagando o preço. De hecho querendo, pero querendo de coração. Não só, se eu puder ver, não só para ver a Jesus, como talvez esta multitude andava, querer receber algo de Jesus. Zaqueu não estava esperando receber nada de Jesus, nem tampouco de receber a Jesus em casa, muito menos.
Ele não foi a Jesus com interesse de usar a Jesus. Muita gente estava atrás de Jesus porque queria sua bendição, porque queria isso, porque queria esse, pero Zaqueu solamente queria mirá-lo. Queria conhecê-lo. Su coração estava disposto a pagar um preço para conhecê-lo. ¿Sabe? Quando você põe tu coração disposto a pagar um preço para conhecer tu Jesus, Ele para por você e você se queda alguém apartado. Agora te imagina aquela multitud, tanta gente, e só entrou em uma casa. Porque Zaqueu foi o único que tinha esse tipo de coração, esse tipo de decisão. Te imagina isso? Irmão, irmã, está entendendo o que eu estou dizendo? Que Jesus pode entrar em tu casa. Que você pode, com tu posição, com a atitude que toma, você pode parar a Jesus. Com tu mirada em Jesus. Uma mirada de quem queria Jesus, queria conhecê-lo, você pode atrair a mirada dele para você. E você pode receber dele o que não está aí, nem tampouco pedindo. Porque Zaqueu não estava pedindo que fosse a sua casa. E aí Jesus desce depressa, apressa, porque quero quedar-me em tu casa. Amém? Então, se Jesus vai em sua casa, e eu me imagino, Zaqueu era rico. Então, ele tinha empregados, servos naquele tempo. E estavam todos os servos aí servindo. E Zaqueu, onde estava? Com Jesus. E, por supuesto, a multitud toda não tinha entrado aí, em sua casa. E Zaqueu e Jesus se puseram aparte da multitud. Você, Jesus, quer poner-se aparte da multitud? Póngase em uma posição para recebê-lo. Ponga uma posição de querê-lo, de mirá-lo. E ele vai a mirar a você e vai a venir com muito mais de lo que pide. A Bíblia diz assim, há um versículo que diz que Deus é poderoso para ser infinitamente mais de lo que pensamos ou pedimos. E Ele não quer hacerlo. Ele quer hospedar-se em tu casa. Ele não quer juzgar-te. Você não leu em nenhuma parte, não está escrito aqui, que Jesus disse, mira, vou entrar em tu casa, pero tiene que deixar de ser ladrão. Tiene que deixar de... ¿Cómo se dice eso? Hablar mal de los otros. Tiene que dejar de hacer eso. Tiene que... No. Es un amor incondicional. Ele nos ama primeiro. Ele se queda em nossa casa primeiro, quando não lo merecemos. Hermanos, há uma mentira de Satanás querendo infiltrar-se em nossas cabeças. ¿Sabe qual é? A mentira? Vou dizer qual é a mentira. Para que não caiga nessa trampa de Satanás. Nessa mentira dele. Ele disse, você não lo merece que Jesus entre em tu casa. Eu te pergunto, Zaqueu lo merecia? Não lo merecia. E aí ele disse, não, pero vou entrar por graça. Aí ele disse, pero você não é bueno o suficiente. Que é que está haciendo para que Jesus entre? Não tem que fazer nada, hermano. Graça é um favor que você não lo merece. Não lo merece. É por graça. Agora, você tem que ter fé, tem que querer ver a Jesus. Tem que fazer tu parte. Se não lo puedes, suba no árbol. Ai, Senhor, eu quero tanto te ouvir falar comigo, Senhor. Ai, vai orar, ore mais. Leia a palavra. Isso é subir na árvore. Suba em tu árvore. Empiece a ler tu palavra. Meditar nela. Empiece a orar mais.
Empiece a ser conocido tu coração para Jesús, a decirle cuánto lo quiere, cuánto quiere mirarlo. Entonces Ele viene, y viene sin que usted merezca. Viene a usted como estás. Ele não te pide para que você se transforme primeiro. Arréglate primeiro. Conserta tu vida. Depois vou a tu casa. Não. Ele entra em tu casa. Sabe por que ele não pide isso para você? Porque ele sabe que a hora que entrar em tu casa, tu vida cambia com a presença dele. Se nós podemos cambiar nossas vidas, eu te hago a pergunta. E a pergunta é esta: por que necessitamos Jesus? Cambiamos e listo. Não necessitamos Jesus. Pero sabes, Jesus quer entrar em nossa casa. E aí vamos estar tão gozosos com Jesus, que todo vai cambiar. Vai cambiar as coisas que queremos mais. Por exemplo, que era o Deus de Zaqueu hasta entonces, o dinheiro. Vai cambiar nossos deuses. Muitas vezes teremos muitos deuses por aí. Se Jesus entra em nossa casa, nossos deuses vão a perder a importância. As coisas que têm importância para nós agora vão perder a importância. Pero sabe, não é peso. Não é, ai, que duro é este. Não. Porque o que vamos fazer por amor a Jesus. Porque fomos amados primeiro. A Bíblia diz que nós lo amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, quando nós podemos sentir o amor de Deus, então vamos amá-lo. E aí, então, Zaqueu se queda pensando aí, e a comida, os servos, e todo aí, conversando com Jesus, e aí estava Zaqueu, Jesus. Gente, a Bíblia não conta todo, porque mira, são solamente 10 versículos, não pode contar muita coisa, pero Jesus sencillamente posou em sua casa. Imagina quantas horas de conversação tiveram. Te imaginas? Então, mira, quando Jesus entra em tu casa, tu amor por Ele vai a tornar as coisas diferentes. O que tinha valor antes, agora não lo tiene. El dinheiro. Ei, Senhor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. ¿Sabes qué? Eu estava enganado. Eu pensava que eu necessitava de dinheiro. Agora descobri que de hecho eu necessitava era usted. E já que tenho, já que usted entrou em minha casa, eu lo tenho, dinheiro perdeu a importância. Mitad vou a dar a los pobres. Ele sabia que Jesus amava a los pobres. E o amor de Jesus, então, quando Jesus entra em sua casa, entrou em seu coração. E ele começou a fazer o que Jesus haria. Pero não por obrigação. Não porque Jesus estava insistindo e dizendo, tem que fazer isso. Se não haces, vai para o inferno. Não. Esse não é o método de Jesus. O método de Jesus é amar-te primeiro. E depois, então, você conhece seu amor, você se sente acolhido por Ele, recebido por Ele. Então, você vai a amá-lo. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Ele já morreu por você. Ele quer entrar em tu casa. E, además, Ele está passando por aqui hoje. Ele pode entrar hoje em tu casa. Tem que correr alguns riscos? Claro. Claro. Te imaginas quando Zaqueu disse, e se de alguém eu roubei alguma coisa, vou a restituir 4 vezes mais. Não vamos a ser tontos. Esta coisa correu na cidade. Não sei o que passou com Zaqueu, pero pode hasta mesmo ter perdido seu cargo de chefe de los impuestos,
porque entonces se quedó claro lo que hacía, devolvió lo que robaba. Yo no sé, pero tal vez sí. Pero sabes, Jesús dijo a él, hoy entró salvación en esta casa. Ahora, ¿cómo la salvación entró? Porque Zaqueo tomó una posición. Y ahí Jesús entró. Te pregunto, ahí en Jericó, ¿cuántas personas en ese día entró la salvación? Muy pocas. Para atrás hay historia de un ciego que fue sanado, ahí en Jericó. Pero solo tiene esas dos cosas. No tiene más cosas. Y la Biblia dice que una multitud lo seguía. La multitud se quedó sin nada. Pero Zaqueo oyó de Jesús. Hoy entró la salvación. Zaqueo tal vez perdió su dinero, su posición, pero ganó su salvación. Fue hecho hijo de Dios. ¿Te imaginas? Fue hecho hijo de Dios. Porque dice, este también es hijo de, ¿cómo dice? Porque este también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir hijo de Dios? Parte de la familia de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. ¿Qué quiere decir eso? Ele vino a buscar e salvar toda a multitud. E por que toda a multitud não se salvou? Porque não assumiu uma posição com Jesus. Porque não tomou uma posição com Jesus. Eu quero perguntar-te hoje. Não quero ir muito mais adelante porque creio que era isso que Deus queria falar-te hoje e a mim também. Já prediquei tantas vezes nesse texto, pero não assim. Não esta prédica. Deus está falando comigo e eu creio que está falando com você também. Mira, a pergunta é essa. Jesus está aqui. O que vai passar com nós outros? Vamos ser como a multitud? E aí, juzgando a Jesus, entra com os pecadores. Ou vamos ser como Zaqueu? Vamos assumir uma posição. Vamos a deixar que entre em nosso coração. Que seja nosso Senhor. Amém? Zaqueu era israelita, era judío. Possivelmente ia à igreja todos os sábados, como os judíos lo hacían. Pero não tinha Deus. Não basta ser religioso. Hay que tornar-se hijo de Deus. Hay que tornar-se hija de Deus. E só há uma maneira, por meio de Jesucristo. É quando tomamos uma posição, é que Deus cuida de nós outros. É que Deus nos salva. É que Deus nos recebe. Deus cuida de nós outros. Aleluia. Vou dizer uma coisa aqui, com o permisso de Elécita. Elécita teve câncer antes da pandemia. Teve câncer. Elécita, levante a mão aí para que saiba quem é você. Esta senhora aí. Teve câncer antes da pandemia. E começou a quimioterapia. Agora pergunta se Elécita não vem quase todas as reuniões de oração. Todos os cultos. Chegou tempo que eu pensei, mira, eu sou o pastor da igreja, eu sou o responsável. Que vou fazer com esta irmã Elécita? E eu me pus a orar e a pensar, e estava pensando, eu creio que vou pedir-lhe para se quedar em casa, para não exponer-se, porque sua imunidade está baja. Nada, porque o câncer le saca toda a imunidade. Pero enquanto eu pensava isso, Deus me falou. Ele disse, se você lo hace, vai prejudicarla, vai impedir
lo que yo quiero hacer con ella. Deja que sea su decisión. Si te dice, mira, voy a cuidarme, no vengo. Usted dice, sí, estoy de acuerdo. Voy a bendecirte en nombre de Jesús. Se dice, vengo. Você disse, venga, vamos orar e Deus vai proteger-lhe. E aí está ele. Aí está ela. Terminando seu tratamento de quimioterapia, não faltou nada. ¿Sabe o que ele está fazendo todo esse tempo? Haciendo lo que Zaqueu lo hizo. Posicionando-se, tomando uma decisão. E Deus entrou em sua casa e vai cambiar sua história. Isso está solamente começando. Muitas coisas vão ocorrer. E Deus quer cambiar tua história também. Maria, eu estou crendo que Deus vai saná-la. Eu sei, Deus não é um Deus de casualidades. Você não vino para esta cidade, não vino cerquita de tu irmão não está nessa igreja, nada disso é por casualidade. Deus tem um plano. Se você vino para cá, foi com um propósito, porque Deus é um Deus de propósito. E eu quero fazer um reto com você, Maria. Creia que Deus vai sanar-te. Haga el que Zaqueu lo hizo. Suba em tu árvore. Paga o preço. Assuma o risco. E creia em Jesus. Jesus vai poner a mirada em você e diz: hey, tus ojos vão a poder ver-me. Vou a sanar-te. É um reto que hago com você. Não creia em casualidade. Creia que tu tempo chegou. Não tenho nenhuma dúvida, Maria. Não tenho. Que Deus não te hizo para ser ciega aún em tua idade. Jamás. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Esta dolencia tiene que salir. Porque o nome de Jesus é maior de que nome tenha essa dolencia. Eu não sei o que tem em tus ojos. Não sei o nome. Pero Deus lo sabe. E su nome é maior que isso. Eu estou me dirigindo a Maria. Pero de hecho, eu estou me dirigindo a todos. Não interessa a situação. Ai, pastor, pero é que não sabe este esposo, este marido que tem em casa. Deus tem um nome maior que seu marido. Pastor, é que não sabe desta mulher. Deus tem um nome. Pastor, pero mi chefe, você não lo conoce. Deus tem um nome maior que tu chefe. Pastor, pero usted não sabe que mi situação. Deus é Senhor de todas as situações. Para Ele não tem situação difícil. Nada é muito difícil para Deus. ¿Dónde está o problema? Então, em nós não nos posicionamos. E hoje, esta palavra que estou trayendo é: vamos tomar a posição deste homem Zaqueu. Somos pequenos como Zaqueu, pero podemos sim ver a Jesus se lo queremos. Vamos fazer todo o que temos que fazer para ver a Jesus. E se lo hacemos, vamos verlo, com certeza. E Ele vai dizer: quero se quedar em tu casa. Quero bendecir-te. Hoje entrou salvação nesta casa. Este é filho de Abraão. Esta é hija de Abraão. E Deus vai levantar-te. A multitud vai quedar-se para fora, pero usted vai ser levantada por Deus. Amém?